Era uma manhã dourada em Lower Bindleham, dessas que enganam os mais atentos, sugerindo paz onde a inquietação já se instalava em silêncio. A névoa leve se erguia sobre as sebes e as últimas rosas do outono ainda desafiavam o vento, perfumando discretamente os jardins. O tilintar das chaleiras, o barulho de escovas nas calçadas e o estalo de janelas sendo abertas davam à vila o aspecto de um quadro calmo, imutável. Porém, quem conhecia bem os pequenos vilarejos ingleses sabia que por trás da serenidade aparente se escondiam segredos mais densos que o orvalho da manhã. Na casa elegante de número 8 da Heather Lane, Agatha Linton se ocupava com a organização de uma reunião. Bandeirinhas coloridas eram dispostas com precisão militar em seu jardim, enquanto uma toalha floral era cuidadosamente esticada sobre a mesa de chá. Para a anfitriã, a ordem representava mais do que simples hábito. Era sua forma de mostrar que sua casa e sua vida seguiam impecáveis. No ar pairava o aroma de bolinhos de limão recém-assados, acompanhados pela presença discreta da empregada Clara, que se movimentava com nervosismo incomum, sempre lançando olhares rápidos para os fundos da propriedade. Às 10h30, os primeiros convidados começaram a chegar. O robusto Arthur Green apareceu primeiro, trazendo consigo a voz forte e ares de liderança, ainda que quase sempre desnecessários. Em seguida surgiu Violet Featherby, com seu batom chamativo e o hábito de falar mais do que convinha. Logo depois, chegou a esposa do vigário, a sempre atenta Ruth Ellison, com um chapéu que parecia disputar espaço com o sol. E por último, quase sem ser notada, entrou Miss Marple, trajando seu chale leve, o mesmo sorriso educado de sempre e o olhar que nunca deixava escapar detalhe algum. "Espero que não esteja quente demais", comentou Miss Marple, aceitando a xícara de chá que Agatha lhe oferecia. "Sempre achei que o calor excessivo deixa as pessoas irritadiças", murmurou com uma lembrança vaga de um caso passado. As palavras foram recebidas com risadas educadas, embora ninguém soubesse ao certo se riam do comentário ou do desconforto que sentiam. A reunião seguiu o ritual esperado: elogios às flores, conversas sobre hortas e receitas, trocas de olhares calculados. A vila inteira parecia viver de pequenas comparações, como se cada gesto simples fosse uma competição silenciosa. No entanto, a aparente tranquilidade foi quebrada quando Clara, a empregada, surgiu no portão dos fundos, torcendo as mãos no avental. Sua expressão trazia urgência e medo. Aproximou-se da anfitriã e, em voz baixa, disse: "Senhora, acho que algo não está certo na casa ao lado." O burburinho cessou de imediato. Violet avançou um passo, ávida por um motivo para se envolver. Agatha, no entanto, manteve-se rígida, perguntando com firmeza: "Do que está falando, Clara?" A resposta saiu em sussurro: "É a senhora Dalrymple. A porta dos fundos está aberta, a chaleira fria, o gato preso do lado de fora. Nada parece ter sido mexido desde o café da manhã." O silêncio que se seguiu foi daqueles que pesam mais do que gritos. Arthur, sempre disposto a assumir protagonismo, estufou o peito e declarou que verificaria. Ruth Ellison, ansiosa por cumprir um dever moral, prontificou-se a acompanhá-lo, seguida pela própria Agatha. Violet, fingindo relutância, caminhou atrás, desejosa de testemunhar qualquer novidade. Miss Marple, como de costume, seguiu discretamente, deixando que a curiosidade coletiva abrisse o caminho. O grupo atravessou o jardim e encontrou o portão da vizinha escancarado, a trava balançando suavemente ao vento.
A porta da cozinha estava entreaberta, mas não havia cheiro de torradas nem de chá recém-feito. Apenas o tic-tac solitário de um relógio marcava o tempo, como se a própria casa respirasse em compasso contido. Senhora Dalrymple, chamou Arthur, entrando com passos cautelosos. A cozinha parecia suspensa no tempo. Uma xícara com flores descansava no escorredor. 2 fatias de pão repousavam num prato e uma cadeira estava levemente afastada da mesa, como se alguém tivesse se levantado às pressas. Clara murmurou um "eu disse" abafado. Miss Marple, sem pressa, observava. Seus olhos passaram pelo pão ressecado nas bordas, pela colher de chá largada de qualquer jeito, pelo saco de tomates ainda fechado sobre o balcão. Pequenos sinais quase invisíveis, mas reveladores, para quem sabia olhar além da superfície. O grupo avançou para dentro. Ruth subiu as escadas e logo sua voz embargada desceu pelo corredor. Ela está no quarto de hóspedes, deitada. O impacto atingiu a todos em silêncio. Arthur correu até o andar superior e voltou com o rosto pálido. "Morta!" disse ele, a palavra cortando o ar como uma lâmina. O choque se espalhou rapidamente. Os vizinhos, sempre atentos a qualquer rumor, começaram a se aproximar da casa. O carteiro, chegando atrasado como de costume, foi tragado pela cena e, sem saber o que fazer, ofereceu-se para chamar o sargento da vila. "Sim, faça isso", respondeu Miss Marple calmamente, antes que qualquer outro pudesse reagir. "E diga a ele que venha sozinho. Precisamos de ouvidos atentos, não de vozes apressadas." O pedido, vindo daquela senhora aparentemente frágil, foi obedecido sem questionamentos. Dentro da casa, o desconforto crescia. Violet, incapaz de conter a língua, sugeriu envenenamento. Arthur falava em ataque repentino. Agatha tentava manter a compostura, murmurando sobre a necessidade de retomar os bolinhos deixados esfriando. Miss Marple, contudo, permanecia imóvel, o olhar voltado para a cozinha, absorvendo cada detalhe. Para ela, o que importava não era apenas o corpo encontrado no quarto de hóspedes, mas o que não se encaixava na rotina da senhora Dalrymple. A ausência da chaleira quente, os tomates largados, a bolsa desaparecida, o xale cinza que não estava no cabide. Tudo aquilo contava uma história mais clara do que qualquer especulação dos vizinhos. Enquanto a vila se agitava em rumores e suposições, Miss Marple já intuía que o mistério não estava apenas na morte em si, mas nos pequenos fragmentos do cotidiano interrompido. Afinal, como sempre repetia para si mesma, são as menores falhas no padrão que revelam os maiores segredos. A vila, ainda banhada pela luz dourada da manhã, parecia mais silenciosa do que nunca. E, embora ninguém o dissesse em voz alta, todos sabiam que a vida em Lower Bindleham não voltaria a ser a mesma. Miss Marple ajeitou o xale, recostou-se na cadeira e pensou em silêncio. Alguém acreditou que poderia apagar sinais com facilidade. Mas esqueceram que, onde a rotina reina absoluta, até a menor mudança salta aos olhos de quem realmente observa. O corpo de Eileen Dalrymple fora encontrado no quarto de hóspedes, uma escolha incomum para alguém tão meticulosa com hábitos. A vila inteira sabia que ela dormia sempre no quarto principal, onde as cortinas eram abertas às 7h30 e os lençóis dobrados com perfeição. O fato de estar deitada em outro aposento era, por si só, uma ruptura evidente em sua rotina. O sargento Thomas chegou pouco depois do carteiro, trazendo consigo a prancheta e a expressão de quem já pressentia complicações. Ao entrar na cozinha, olhou para Miss Marple,
que permanecia calma, observando o pão ressecado no prato. Ele fez a pergunta óbvia. O que sabemos até agora? Sabemos que a Sra. Dalrymple não tomou o café da manhã, respondeu Miss Marple, sem desviar os olhos da mesa. O pão foi cortado, mas não passou manteiga. O chá não foi preparado. A chaleira está fria. Thomas anotou, sem disfarçar a surpresa pela clareza da análise. Os outros moradores cochichavam, ansiosos para dar suas opiniões, mas Miss Marple mantinha o foco nos detalhes. Para ela, cada pequeno desvio de hábito tinha peso maior do que qualquer teoria apressada. Clara, a empregada da casa vizinha, foi chamada para confirmar o que sabia. Disse que encontrara o portão aberto, a porta entreaberta e o gato miando do lado de fora. Algo inédito, pois Eileen nunca deixava o animal fora de casa sem aquecimento. Esse detalhe reforçava o quadro. A manhã fora interrompida de maneira abrupta. Na sala de estar, Ruth Ellison encontrou a bolsa cinza da viúva ausente. O objeto era a parte essencial da sua rotina, sempre deixado sobre o cabideiro junto ao chale. O fato de não estar no lugar levantava questões. Miss Marple comentou. Se saiu com a bolsa, voltou sem ela. E se voltou sem, alguém fez questão de escondê-la. Arthur Green resmungou que aquilo podia ser apenas esquecimento. Mas todos sabiam que Eileen não esquecia nada. Essa característica era conhecida na vila. Cada compromisso cumprido na hora certa, cada visita semanal anotada, cada detalhe seguido à risca. Justamente por isso, qualquer falha era significativa. O Dr. Herbert, médico da comunidade, examinou o corpo e constatou a ausência de marcas externas. Não havia sinais de envenenamento visível, nem de luta. Apenas a aparência serena de quem se deitara e adormecera. Mas Miss Marple não se deixou enganar pela calma aparente. Para ela, a cena era cuidadosamente arrumada, uma encenação que tentava mascarar a verdade. A ruptura mais forte estava no próprio local, o quarto de hóspedes. Miss Marple percorreu o espaço com atenção. Os lençóis estavam bem estendidos, mas havia marcas leves de peso sobre a colcha, como se o corpo tivesse sido acomodado com cuidado. As gavetas guardavam sachês de lavanda intactos, reforçando que ali não era um cômodo de uso cotidiano. É estranho, não? Comentou a idosa. Se sentiu mal, por que subiria até um quarto que nunca usava? E por que deitar-se completamente vestida? Thomas nada respondeu. Limitou-se a registrar as palavras, ciente de que aquelas observações teriam mais peso do que qualquer suposição dos vizinhos. Enquanto isso, a notícia se espalhava. Curiosos se acumulavam diante do jardim, comentando em voz baixa. Violet Featherby cochichava sobre veneno escondido no chá, enquanto Agatha Linton insistia que devia ter sido ataque do coração. A comunidade, acostumada a viver de rotinas e fofocas, via-se diante de algo que quebrava a previsibilidade do cotidiano. O vilarejo inteiro sentia a ruptura, não apenas pela morte, mas porque o fato não fazia sentido dentro da ordem habitual. Miss Marple voltou à cozinha e analisou novamente a cena. O saco de tomates frescos permanecia intocado sobre o balcão. Era um gesto simples, mas eloquente. Eileen Dalrymple jamais deixaria mantimentos fora de lugar. A negligência revelava pressa, talvez um retorno inesperado à casa, interrompido antes que pudesse retomar suas tarefas. Isso não é desleixo, afirmou Miss Marple suavemente, como quem fala consigo mesma. É sinal de interrupção. Para os outros eram apenas tomates esquecidos. Para ela, eram a chave de que amanhã não seguira o curso natural.
No corredor, Thomas notou a ausência da caneta tinteiro da viúva na escrivaninha. Havia apenas papéis organizados e o tinteiro aberto. Ao lado, um mata-borrão usado recentemente. Dentro da lixeira, um pedaço de envelope rasgado. Pistas pequenas, mas ligadas a uma atividade interrompida. A escrita de uma carta. Estava prestes a enviar algo importante, disse Miss Marple, e não terminou. A rotina de Eileen incluía correspondência diária, sempre postada pela manhã na agência local. O testemunho de Ivy Trent, a funcionária do correio, seria fundamental para confirmar se a viúva estivera lá naquele dia. Quando questionada, Ivy confirmou que não a viu naquela manhã. Estranhou justamente porque Eileen sempre aparecia no mesmo horário. Porém, no dia anterior, ela havia passado na agência pouco antes do fechamento e postado 2 envelopes, em vez de um. Um detalhe que destoava do padrão. 2? Perguntou o sargento. Sim, um deles para um advogado em Caxton. O outro não consegui ver. Ela parecia apressada, nem comprou as balas de menta que sempre levava. O depoimento reforçava a ideia de mudança repentina na vida da viúva. O hábito de décadas fora quebrado, revelando que algo novo estava em andamento. Miss Marple, em silêncio, refletia. Uma rotina tão sólida como a de Eileen não se desfazia sem motivo. Havia um fio condutor, tomates esquecidos, pão inacabado, carta rasgada, ausência da bolsa. Tudo apontava para um momento em que a vida habitual fora interrompida, substituída por algo forçado. A vila, acostumada a viver em ciclos repetidos de chá, jardinagem e pequenos encontros sociais, agora encarava a fragilidade dessa ordem. O crime não apenas tirara a vida de uma vizinha, desorganizara a percepção de segurança que todos cultivavam. Cada detalhe da cena se tornava lembrança de que até o hábito mais sólido podia ser quebrado. Para Miss Marple, a resposta estava justamente nessa quebra. Se a rotina de uma vida inteira for alterada, alguém próximo precisara intervir. Alguém que conhecia suficientemente bem os padrões da vítima para manipulá-los. No fim daquela tarde, com a casa já isolada, Thomas consultou Miss Marple novamente. Então, o que temos? Ela respondeu com simplicidade. Temos uma rotina perfeita, interrompida de maneira abrupta. E quando isso acontece, não é acidente, é escolha. O sargento fechou a prancheta. O caso não seria simples, mas, para Miss Marple, a ruptura do cotidiano já revelava que o crime não estava na morte em si, mas no que fora cuidadosamente interrompido para escondê-la. O sargento Thomas reuniu os principais moradores na sala de estar da casa de Eileen Dalrymple. O ambiente estava carregado, o corpo já fora removido, mas a sensação de estranheza permanecia. Miss Marple, sentada discretamente em uma poltrona próxima à janela, observava os rostos tensos. Não era apenas luto que pairava ali. Havia desconforto, como se todos percebessem que algo invisível regulava a vida da viúva e que agora vinha à tona. As primeiras investigações confirmaram que Eileen havia escrito ao advogado em Caxton. O conteúdo da carta, uma alteração de testamento, era uma decisão ousada, especialmente para alguém que cultivava hábitos tão rígidos. O sargento leu em voz alta um resumo recebido do escritório. A senhora Dalrymple pretendia mudar o beneficiário principal. Não mencionou o nome, apenas escreveu: alguém que cuidou de mim nas pequenas coisas do dia a dia e em quem confio. Todo o silêncio que se seguiu foi pesado. Violet Featherby não resistiu. Certamente não era da família.
Ela sempre foi independente demais para envolver parentes. Miss Marple mexeu levemente a cabeça, sem concordar nem negar. Sabia que a independência de Aileen era aparente. Na prática, sua vida fora marcada por uma relação de dependência silenciosa com Hugh Calthorpe, o bancário aposentado da vila. Ele administrara suas finanças após a morte do marido e, sob a capa da confiabilidade, exercera controle sutil sobre as escolhas dela. O próprio Calthorpe chegou à reunião chamado pelo sargento. Entrou com passos firmes, cardigã bem abotoado, cumprimentos educados. Sua postura transmitia correção, mas seus olhos revelavam incômodo. Terrível tragédia, disse com voz baixa, mas não surpreendente. Ela vinha frágil nos últimos meses. Miss Marple ergueu os olhos e respondeu suavemente. Estranho. Eu a vi no jardim na semana passada, cuidando das roseiras. Não parecia frágil. Calthorpe não replicou. Ajustou os óculos, desviando o olhar. O sargento aproveitou o momento. O senhor a visitou recentemente? Naturalmente. Conversávamos sobre suas contas. Sempre fui responsável por mantê-las em ordem. A palavra sempre soou pesada. Para Miss Marple, era um sinal de posse. Ele não falava apenas de números, mas da própria vida da viúva, como se sua utilidade fosse indispensável. Enquanto o interrogatório prosseguia, Clara, a empregada de Agatha, trouxe à tona outro detalhe. Lembrou-se de ter visto uma jovem, de cabelos curtos e botas gastas, saindo discretamente pelo portão dos fundos da casa de Aileen 2 semanas antes. Era Nora Winfield, moça que fazia pequenos serviços domésticos para algumas famílias da vila. O nome provocou murmúrios. Nora era considerada humilde, quase invisível aos olhos da comunidade. Porém, se a viúva pensava em incluí-la no testamento, a escolha tinha peso. Representava um gesto de liberdade, um rompimento com a dependência financeira e emocional de Calthorpe. O sargento decidiu falar com a jovem. Encontrou-a no final da tarde, encolhida em sua pequena casa ao lado da leiteria. Nora estava nervosa, mas confirmou. Eu limpava janelas e chaminés para a senhora Dalrymple. Ela era bondosa, sempre me recebia com chá. Na sexta-feira disse que havia tomado uma decisão importante, que não queria mais depender de certas pessoas. Miss Marple escutava em silêncio. As palavras de Nora ressoavam com clareza. A viúva buscava recuperar liberdade. E foi exatamente esse desejo que desencadeou a tragédia. Na volta à casa, o sargento refletia em voz alta. Se ela realmente mudou o testamento, isso poderia tirar Calthorpe de cena. Ele perderia poder. Exato, disse Miss Marple calmamente. Alguns homens não suportam perder a posição de indispensáveis. A análise não era psicológica, mas prática. Quem vive controlando não tolera a autonomia alheia, a bolsa desaparecida, a carta rasgada, a xícara fora do lugar. Tudo eram sinais de alguém tentando restaurar a ordem de controle depois de vê-la escapar. No dia seguinte, a segunda carta foi localizada, escondida na escrivaninha de Calthorpe. Rasgada, mas reconhecível. O destinatário ainda não estava claro, mas o conteúdo sugeria que Aileen havia se dirigido a alguém de confiança para relatar sua decisão. Diante da evidência, Calthorpe foi confrontado. A calma habitual começou a ceder. Eu só queria protegê-la, disse, evitando o olhar de Thomas. Ela não sabia lidar com certas coisas. Eu mantinha tudo em ordem. Miss Marple interveio. Mas ela não queria mais proteção. Queria liberdade. O bancário respirou fundo, encarando a idosa
como se suas palavras fossem acusação definitiva. A máscara de civilidade se desfazia pouco a pouco. Ela me devia gratidão, murmurou. Todos esses anos fiz tudo por ela. E então, de repente, uma menina qualquer... A menção à nora era reveladora. Para ele, a jovem representava ameaça não pelo dinheiro, mas porque oferecia uma alternativa à dependência. Era a liberdade encarnada em alguém simples, mas autêntica. O sargento anotava cada palavra. A confissão indireta se formava. O crime não nascera de ódio, mas de posse. Calthorpe não aceitava perder o papel de controlador. Miss Marple concluiu em tom sereno. Ele não queria a fortuna dela, queria a necessidade dela. E quando percebeu que não era mais indispensável, agiu para manter o controle. Essa era a chave do mistério. A morte da viúva não se explicava por vingança ou ganância. Explicava-se pelo medo de perder a influência. O desejo de liberdade dela foi a centelha que revelou a verdadeira face de quem dizia protegê-la. A vila, ao descobrir isso, reagiu com incredulidade. Muitos sempre consideraram Calthorpe apenas enfadonho e correto, nunca perigoso. Mas agora compreendiam que o maior risco não vinha de gestos violentos visíveis, e sim do controle exercido em silêncio, até que fosse tarde demais. Para Miss Marple, a lição era clara. As maiores tragédias surgem quando alguém confunde cuidado com posse e proteção com domínio. A luta entre controle e liberdade definira o destino de Eileen Dalrymple. E, como sempre, os sinais estavam nos detalhes que ninguém quis ver. A notícia da morte de Eileen Dalrymple correu pela vila como fogo em palha seca. Não demorou para que o salão da igreja, a mercearia e até a fila da padaria se transformassem em palcos de comentários. Cada pessoa tinha uma versão diferente e todas carregavam mais especulação do que fatos. O vilarejo sempre viveu da manutenção de aparências e agora, diante de uma tragédia, essas máscaras se revelavam ainda mais evidentes. No salão comunitário, Agatha Linton falava em tom baixo, mas audível o bastante para que todos a escutassem. Sempre achei estranho que ela não aceitasse a ajuda da família. Dizia que estava bem sozinha, mas todos sabíamos que não era bem assim. Violet Featherby, com seu inseparável batom vermelho, replicou: "Ora, Agatha, não seja ingênua. Ela gostava de parecer independente. No fundo, dependia do Sr. Calthorpe para tudo. Só que isso não dava boa aparência, não é?" Ruth Ellison, a esposa do vigário, interrompeu as duas. "Não é hora de fofocas. O que precisamos é de compaixão. A vila deve mostrar união." O discurso soava nobre, mas seu olhar calculista entregava outra coisa: a necessidade de proteger a reputação da comunidade, mais do que a verdade em si. Era típico do vilarejo manter a fachada de harmonia, ainda que por trás houvesse rivalidades e suspeitas. Miss Marple, sentada em um canto com sua xícara de chá, não intervinha. Observava. Sabia que as conversas sociais, mesmo mascaradas, escondiam fragmentos de realidade. Cada comentário dizia menos sobre a vítima e mais sobre quem falava. As aparências moldavam não apenas como cada pessoa era vista, mas também como agiam diante de um crime. Na manhã seguinte, Thomas levou Miss Marple para acompanhar novas buscas na casa da viúva. A ideia era encontrar mais provas ligadas ao desaparecimento da bolsa e à carta rasgada. Enquanto caminhavam pelo jardim, ouviram cochichos de dois vizinhos fingindo preocupação,
mas interessados apenas no espetáculo do escândalo. "É terrível, não é?" disse um. "Imagine uma senhora tão correta, encontrada assim. Corretíssima, mas fechada demais. Quem sabe o que escondia?" retrucou o outro. Miss Marple comentou ao sargento: "Percebe, Thomas? Eles se importam menos com a morte e mais com a manutenção da imagem que tinham dela. Dentro da casa, a cena ainda parecia arrumada demais. O quarto de hóspedes permanecia intocado, exceto pelo corpo já removido. As aparências eram tão fortes que até a morte fora disfarçada de sono tranquilo. A tentativa de encenação não era mero detalhe, fazia parte da mesma lógica da vila, onde tudo precisava parecer em ordem, mesmo quando não estava." O depoimento de Ivy Trent, funcionária do correio, reforçou essa visão. Ela contou que, no dia anterior, Eileen havia se comportado como de costume, calma, organizada, educada. Mas, ao pedir 2 envelopes em vez de um, quebrara o padrão. Ivy não percebeu na hora, mas agora via como algo fora do normal. Ela sorria, mas não comprou as balas de menta de sempre, disse Ivy. E para quem presta atenção, isso já mostrava que havia algo escondido. Mais uma vez, a fachada de normalidade disfarçava uma realidade que estava prestes a ruir. Na vila, os moradores insistiam em preservar a imagem coletiva de comunidade respeitável. No entanto, os mesmos que falavam em solidariedade alimentavam rumores. Violet chegou a espalhar que Nora Wingfield, a jovem empregada, deveria estar envolvida. "Essas meninas sempre aparecem quando há dinheiro em jogo", cochichava. "Quem sabe não é ela a nova beneficiária?" Nora, tímida e sem influência, tornou-se alvo fácil. A aparência de inocência que cultivava não era suficiente contra as suspeitas alimentadas pelo preconceito. Para os moradores, era mais fácil acreditar que alguém de fora da elite do vilarejo tinha algo a esconder do que admitir que um homem respeitável como Calthorpe pudesse ser culpado. Miss Marple percebeu o peso desse julgamento social. Comentou com Thomas: "É curioso como todos se apressam em desconfiar da moça humilde, mas não questionam o homem que sempre controlou a vida dela. Aparências, meu caro, são mais fortes que provas aos olhos de quem prefere conforto à verdade." Enquanto isso, as evidências contra Calthorpe cresciam. A xícara descombinada encontrada em sua casa, idêntica às usadas por Eileen, não deixava dúvidas de que ele estivera lá na manhã do crime. Mesmo assim, muitos na vila hesitavam em aceitá-lo como suspeito. O medo de abalar a fachada de normalidade era maior do que a coragem de encarar a realidade. Na noite em que Thomas reuniu novamente os moradores para comunicar a investigação, o salão da igreja ficou cheio. Todos se apresentaram com seus melhores trajes, como se fosse um evento social e não uma discussão sobre assassinato. O próprio tom das falas reforçava a preocupação com a imagem. "A vila precisa preservar sua reputação", disse Ruth Ellison. "Não podemos permitir que um caso isolado manche nossa comunidade." Miss Marple apenas levantou uma sobrancelha. Para ela não havia nada isolado em uma morte provocada por anos de controle. Era consequência de algo profundo, mascarado pelo verniz das boas maneiras. Calthorpe, presente à reunião, manteve a calma habitual. Falava em voz baixa, oferecia condolências, reafirmava que sempre cuidara da amiga com dedicação. Aos olhos de muitos, essa imagem de civilidade era convincente. Mas Miss Marple enxergava além. Via ali a mesma máscara que cobria toda a vila.
Aos poucos, a rede de aparências se tornava insustentável. As provas materiais apontavam para ele, e a confissão indireta surgia em suas próprias falas. Ainda assim, até o último instante, tentou sustentar a fachada de homem respeitável. Quando finalmente foi preso, não houve gritos nem resistência. Apenas o silêncio pesado de alguém que via sua imagem cuidadosamente construída ruir. Para a vila, mais do que um crime, era um choque. Perceber que a harmonia que tanto defendiam não passava de um cenário frágil. No dia seguinte, a rotina voltou, mas diferente. As conversas na padaria e no mercado tinham outro tom. Todos falavam mais baixo, como se temessem que qualquer palavra pudesse revelar a verdade que preferiam ignorar. Por trás da fachada de respeitabilidade havia manipulação, mentira e tragédia. Miss Marple, caminhando de volta para casa, refletia. Aparências podem enganar uma vila inteira, mas não apagam os fatos. Essa lição, simples e direta, era a chave para compreender não apenas o crime, mas a própria essência de Lower Bindleham. Um lugar onde o medo de perder a máscara era maior do que o medo da verdade. Na pequena vila de Lower Bindleham, acostumada ao domínio masculino nas finanças, nos negócios e até nas opiniões sociais, a morte de Eileen Dalrymple trouxe à tona um movimento silencioso, mas firme. A voz das mulheres começava a se destacar. Não era um grito, mas uma sequência de gestos, olhares e escolhas que desmontavam a versão de quem tentava esconder a verdade. O primeiro passo já havia sido dado pela própria viúva. Ao decidir alterar seu testamento, Eileen rompera com anos de dependência disfarçada de cuidado. Não mencionara nomes abertamente, mas escolhera confiar em alguém humilde, Nora Winfield, símbolo de uma nova confiança em laços diferentes, fora da estrutura imposta por Hugh Calthorpe. Era a maneira que encontrara de dizer: não preciso mais ser controlada. Miss Marple foi a primeira a reconhecer o peso desse gesto. Em conversa com o sargento Thomas, explicou: não foi apenas uma mudança de beneficiário, foi um ato de coragem. Ela dizia, sem palavras, que sua vida lhe pertencia, mesmo após anos de influência externa. O bilhete encontrado por Nora confirmou essa interpretação. Obrigada pela coragem que você me deu sem nem perceber. Fiz o que precisava ser feito. Essas frases, escritas às pressas, eram um testemunho da resistência de Eileen contra quem tentava aprisioná-la. Não deixou um grito de socorro, mas deixou rastros que Miss Marple soube decifrar. A figura de Nora também ganhava importância. Jovem, modesta e pouco notada, tornou-se alvo de suspeitas justamente por não se enquadrar nos padrões de respeitabilidade da vila. Ainda assim, foi ela quem trouxe a peça que faltava. A carta recebida em sua casa, escondida dentro de um envelope em branco. Ao entregá-la, mostrou que não estava apenas no papel de serva silenciosa, mas que sua palavra tinha valor. No interrogatório com Thomas e Miss Marple, Nora tremia ao segurar o papel, mas manteve-se firme. Ela confiou em mim. Não sei porquê, mas confiou. E se me deixou esse recado, não posso esconder. Miss Marple respondeu com serenidade. Não é questão de saber por quê, minha querida. É porque você a tratava com respeito, sem exigir nada em troca. Isso basta. Enquanto os homens da vila tentavam sustentar narrativas de ataque cardíaco ou envenenamento misterioso, foram as observações femininas que apontaram para a verdade. Clara, a empregada, notou o gato do lado de fora. Ivy Trench, a funcionária do correio,
percebeu a ausência de Eileen na manhã em que sempre aparecia pontualmente. Ruth Ellison, mesmo sem intenção, confirmou detalhes sobre os hábitos da vizinha. Cada uma, com seus pequenos relatos, compôs o mosaico que derrubou a versão de Calthorpe. A ironia estava em que, por anos, essas mesmas vozes foram vistas apenas como parte do pano de fundo social. A empregada, a balconista, a esposa do vigário. Mas, no momento decisivo, foram elas que ofereceram os elementos mais sólidos para a investigação. Calthorpe, diante do acúmulo de provas, tentou desqualificar a importância dessas mulheres. São fofocas, nada além disso, disse ao sargento, com o tom impaciente de quem não tolerava ser contrariado. Mas Miss Marple rebateu com firmeza calma. Não, Sr. Calthorpe, são detalhes, e detalhes revelam a verdade, quando observados por olhos atentos. A presença de Miss Marple era, em si, a maior prova do poder feminino na resolução do mistério. Não tinha cargo oficial, não ostentava autoridade policial, mas sua percepção ultrapassava qualquer investigação formal. Enquanto os homens se apoiavam em protocolos, ela costurava fatos com a paciência de quem tricota uma peça, unindo pontos soltos até formar um desenho completo. Na noite em que Calthorpe foi preso, Nora acompanhou discretamente os acontecimentos. Seus olhos refletiam tanto medo quanto alívio. Ao ver Miss Marple ao seu lado, encontrou a coragem que não sabia ter. Eu achei que ninguém acreditaria em mim, confessou, em voz baixa. É o que costumam fazer, minha querida, respondeu Miss Marple. Ignorar as vozes que parecem pequenas, mas são elas que mudam o rumo das coisas. Esse diálogo resumia o tema central. A morte da viúva não era apenas um crime, mas um conflito entre vozes silenciadas e a tentativa de um homem de manter controle absoluto. Ao escolher confiar em outras mulheres, Eileen mostrou que havia encontrado apoio fora da dependência que a sufocava. Com a prisão de Calthorpe, o vilarejo precisou encarar essa realidade. As conversas na padaria mudaram de tom. Violet, que antes acusava Nora, agora dizia ter sempre desconfiado de Calthorpe, tentando resguardar sua própria imagem. Agatha comentava sobre a bravura da viúva em mudar o testamento como se tivesse apoiado a decisão desde o início. Aparências mais uma vez se ajustavam, mas por trás delas algo havia mudado. Ninguém podia negar o peso das vozes femininas no desfecho. Miss Marple, em sua casa, refletia sobre isso ao conversar novamente com o sargento. Não é curioso, Thomas? Durante anos, homens como Calthorpe são vistos como pilares, enquanto mulheres como Nora são invisíveis. Mas, no fim, é a palavra delas que sustenta a verdade. O sargento assentiu com mais respeito do que antes. Talvez devamos ouvir mais as mulheres daqui. Elas percebem coisas que nós deixamos passar. A resposta de Miss Marple foi apenas um leve sorriso. Para ela, a lição já estava clara. Eileen dera voz à sua própria liberdade ao mudar o testamento. Nora se tornara testemunha e guardiã dessa escolha. E as demais mulheres da vila, ainda que sem perceber, tinham ajudado a construir o caminho até a revelação. O crime não calou a vítima. Ao contrário, sua decisão final ecoou através das palavras e dos gestos de outras mulheres. A voz delas, unida pela observação, pela coragem e pela atenção aos detalhes, desfez o silêncio que o controle de Calthorpe tentara impor. E foi isso, mais do que a prova material, que garantiu justiça. Miss Marple não precisou correr, levantar a voz ou exibir autoridade. Sua força estava nos olhos atentos,
nos gestos discretos e na memória treinada por anos de convivência em vilarejos onde nada passava despercebido. Enquanto a vila fervilhava em boatos, ela permanecia em silêncio, observando. E foi justamente esse silêncio que lhe deu vantagem sobre todos. No primeiro momento em que entrou na cozinha de Eileen Dalrymple, seus olhos se fixaram no pão ressecado e na chaleira fria. Para os outros, eram apenas objetos triviais. Para ela, eram sinais de que a rotina fora interrompida. Observou também o saco de tomates, ainda sobre a mesa, e percebeu que a dona da casa não teria deixado aquilo sem guardar. A sequência dos gestos interrompidos dizia mais do que qualquer rumor espalhado pela vila. Enquanto o sargento Thomas interrogava vizinhos, Miss Marple analisava padrões. Reparou que o gato estava do lado de fora, algo inédito para quem sempre cuidava do animal com rigor. Reparou na ausência da caneta tinteiro da escrivaninha enquanto o tinteiro permanecia aberto. Reparou que o quarto de hóspedes, onde o corpo fora encontrado, não mostrava sinais de uso habitual, mas sim de arrumação forçada. Cada detalhe isolado parecia banal. Juntos formavam uma narrativa. O olhar da observadora ia além do material. Quando Ivy Trent mencionou que Eileen havia pedido 2 envelopes em vez de 1, Miss Marple entendeu a importância desse gesto. Não era apenas uma compra, era a quebra de um hábito de décadas. O mesmo raciocínio valeu para o bilhete encontrado por Nora. A escrita firme, mas apressada, revelava que a viúva queria deixar uma mensagem clara, mesmo sabendo que poderia ser interrompida. Durante a reunião na casa de Agatha Linton, Miss Marple notou outro detalhe revelador. Enquanto todos falavam em voz alta, Calthorpe permanecia calado, ajustando pequenos objetos, endireitando papéis, evitando olhar nos olhos de quem o questionava. Para a maioria, era apenas comportamento reservado. Para ela, era o gesto típico de quem precisa manter o controle até mesmo em situações de pressão. Ele não suporta desordem, murmurou Miss Marple a Thomas. E é exatamente isso que o denuncia. Quando a bolsa cinza de Eileen foi encontrada atrás da mercearia, Miss Marple não comemorou a descoberta. Observou a posição do objeto. Não havia sido jogada, mas cuidadosamente colocada, como se alguém quisesse que fosse achada, mas não de imediato. A diferença entre descuido e encenação era visível apenas a quem realmente prestava atenção. No interrogatório final, quando o sargento apresentou a xícara descombinada encontrada na casa de Calthorpe, Miss Marple interveio no momento certo. Reconheço esse padrão. É do conjunto que Eileen usava apenas para visitas. Calthorpe tentou disfarçar, mas o olhar atento da idosa não lhe deixou espaço. Cada detalhe que ele esquecera, cada pequena ruptura no padrão de Eileen, fora registrado por ela. O método de Miss Marple não era científico, nem dependia de equipamentos. Era observação humana, pura e paciente. Ela conhecia os hábitos da vila, sabia diferenciar rotina de improviso, sabia que as maiores revelações estavam nas pequenas falhas. Onde outros viam normalidade, ela via a exceção. Onde outros viam coincidência, ela via padrão. Thomas, impressionado, comentou após a prisão: "Eu não teria chegado a isso sem a senhora. Para mim eram apenas objetos espalhados." Miss Marple respondeu com calma: "As pessoas deixam rastros mesmo quando tentam apagá-los. O segredo está em olhar para o que falta, não apenas para o que está presente." Esse raciocínio também se aplicava ao próprio crime. Não havia sinais de luta,
nem de violência explícita. Havia silêncio, ordem forçada, aparência de tranquilidade. Era justamente essa ausência que denunciava o culpado. Miss Marple sabia que, em casos assim, a morte não é apenas física, mas resultado de um padrão de controle que finalmente se rompe. Enquanto a vila comentava sobre escândalos, Miss Marple refletia sozinha. Pensava no pão esquecido, na caneta desaparecida, na carta rasgada. Para ela, cada um desses elementos era uma voz que falava em nome de Aileen, revelando o que ela não conseguiu dizer. Era o olhar da observadora que traduzia essas vozes silenciosas em pistas concretas. Nora, ao visitar Miss Marple após a prisão de Calthorpe, perguntou com timidez: "Como a senhora soube que era ele?" A resposta foi simples: "Porque os padrões não mentem. Quando alguém controla demais, sempre deixa escapar aquilo que não consegue prever." Esse ensinamento resumia o valor do olhar da observadora. Não era questão de sorte ou de intuição mágica. Era prática, paciência e atenção aos detalhes. Era o hábito de viver entre pessoas, ouvir conversas banais, registrar o comum para poder identificar o incomum. No fim, a vila reconheceu o mérito de Miss Marple. Não com homenagens oficiais, mas com silêncio respeitoso quando ela passava pela rua. Sabiam que ela havia visto o que todos ignoraram. Sabiam que sua discrição era mais eficaz do que qualquer barulho. E para ela, isso bastava. O olhar da observadora não precisava de reconhecimento. Precisava apenas da certeza de que a verdade fora descoberta. A prisão de Hugh Calthorpe encerrou oficialmente o mistério em Lower Bindleham. O sargento Thomas registrou a confissão, anexou as provas recolhidas e encaminhou o caso às autoridades superiores. A vila, acostumada à calma cotidiana, voltou lentamente à sua rotina, ainda que marcada pela sombra da tragédia. O relatório final do legista confirmou o que Miss Marple já havia suspeitado. Aileen Dalrymple fora sufocada, provavelmente com um travesseiro, em circunstâncias que não deixaram sinais de luta. O ambiente cuidadosamente arrumado, a ausência de objetos quebrados e a serenidade do corpo mostravam que a cena fora montada para simular tranquilidade. Tudo indicava um gesto calculado, silencioso e intencional. As cartas escritas pela vítima se tornaram peças centrais do processo. A primeira, enviada ao advogado em Caxton, revelava a intenção de alterar o testamento e retirar Calthorpe como beneficiário indireto. A segunda, escondida e parcialmente destruída, mostrava que ela pretendia deixar instruções claras a respeito de sua decisão. O bilhete entregue a Nora completou o quadro, comprovando que Aileen buscava afirmar sua autonomia antes de morrer. O tribunal local reconheceu a gravidade do caso. Apesar de Calthorpe ter alegado que não planejara matar a viúva, mas apenas a pressionara para desistir de mudar o testamento, a corte foi firme. Manipulação, invasão de confiança e sufocamento deliberado não podiam ser tratados como acidente. Foi condenado por homicídio e retirado da vida social da vila, que por anos o considerara um homem correto. A reação dos moradores foi contraditória. Alguns continuaram repetindo que nunca desconfiariam dele. Outros, mais dissimulados, afirmavam ter percebido sinais há muito tempo. Na prática, todos tentavam ajustar suas narrativas para preservar as próprias imagens. O vilarejo não deixava de ser uma comunidade regida pelas aparências, e até a confissão serviu de espelho para o medo de admitir erros de julgamento.
Para Nora Winfield, a conclusão do caso trouxe consequências profundas. O testamento revisado foi aceito, e ela herdou não apenas parte dos bens, mas também a casa de Aileen. A jovem, antes alvo de desconfiança, tornou-se símbolo de mudança. Sua posição social se transformou e, com isso, enfrentou tanto respeito quanto inveja. Alguns passaram a tratá-la com deferência. Outros, em silêncio, a olhavam com ressentimento. A vila, mesmo diante de fatos incontestáveis, ainda dividia as pessoas em categorias baseadas em status e conveniência. Miss Marple, como sempre, não buscou reconhecimento. Durante os dias seguintes, evitou comentar o caso em público. Limitou-se a partilhar chá com poucos vizinhos, ouvir discretamente os comentários e observar como a comunidade lidava com a memória da viúva. Para ela, o verdadeiro encerramento não estava na condenação do culpado, mas no restabelecimento da ordem após o rompimento da rotina. Em conversa privada, o sargento Thomas agradeceu sua ajuda. Sem a senhora, teríamos interpretado a cena como morte natural. Não foi mérito meu, sargento, respondeu Miss Marple calmamente. Foi mérito dos detalhes. Eles sempre contam a verdade, quando alguém se dispõe a ouvir. Essa afirmação resumia todo o método que guiara a investigação. Não era intuição sobrenatural nem autoridade formal. Era a atenção constante às pequenas rupturas. O pão ressecado, a chaleira fria, os tomates largados, a caneta desaparecida, a xícara descombinada. Cada elemento, insignificante aos olhos comuns, tornou-se prova quando reunido em conjunto. O caso deixou lições claras para a vila. Primeiro, a dependência excessiva de uma pessoa pode se tornar perigosa, especialmente quando confundida com cuidado. Segundo, a aparência de respeitabilidade não garante caráter. Calthorpe usara a fachada de homem confiável para manter poder sobre a vida da viúva e só foi descoberto porque sinais discretos revelaram sua presença. Terceiro, vozes antes ignoradas, como as de Nora, Ivy e Clara, mostraram-se fundamentais para a solução. Em situações de crise, não apenas os respeitáveis têm algo relevante a dizer. Na prática, o impacto imediato foi a mudança de hábitos na vila. Portas passaram a ser trancadas com mais rigor. Conversas sobre testamentos e confiança em vizinhos se tornaram comuns. As reuniões sociais, antes repletas de trivialidades, começaram a incluir comentários mais sérios sobre segurança e escolhas pessoais. A comunidade aprendera, mesmo que de forma dolorosa, que a tranquilidade podia ser frágil. Nora, com sua nova posição, tornou-se parte visível desse aprendizado. Embora humilde, assumiu a responsabilidade de cuidar da casa herdada e manteve a memória de Aileen viva. Sua presença lembrava diariamente que a coragem da viúva não fora em vão. Ao mesmo tempo, sua ascensão social servia como alerta para quem ainda insistia em medir valor apenas por aparência e tradição. Miss Marple, por sua vez, voltou à sua vida tranquila em Hillside Cottage. Costurava, cuidava do jardim, tomava chá com amigas, mas em cada atividade mantinha o mesmo olhar atento, pronto para notar falhas em padrões, desvios em rotinas, detalhes esquecidos. Sabia que outro mistério poderia surgir a qualquer momento, e quando surgisse, estaria preparada para observar de novo. No balanço final, o caso de Aileen Dalrymple não foi lembrado como o mais cruel nem como o mais escandaloso, mas como um exemplo claro de como o controle disfarçado de cuidado pode se tornar fatal.
também foi lembrado como o caso em que a verdade não foi descoberta pela força ou pelo barulho, mas pelo olhar silencioso de quem prestou atenção no que todos os outros ignoraram. Assim, Lower Bindleham recuperou sua rotina. Crianças voltaram a brincar nas ruas, o carteiro retomou seus atrasos habituais, o mercado voltou a vender tomates sem que ninguém associasse o gesto a uma tragédia. Mas, por trás da normalidade, restava a memória, a lembrança de que até a menor falha no padrão pode revelar segredos perigosos. Miss Marple resumiu em poucas palavras ao conversar com o sargento numa de suas visitas posteriores. O crime não estava apenas na morte, Thomas. Estava no silêncio, no hábito forçado, na dependência disfarçada. Quando esses elementos se acumulam, cedo ou tarde, resultam em tragédia. O sargento, mais uma vez, anotou a lição em sua mente. Não era apenas um caso resolvido. Era um manual de como olhar além das aparências, ouvir vozes subestimadas e confiar nos detalhes que pareciam irrelevantes. E assim, com a justiça feita e a ordem restabelecida, a história chegou ao fim. A vila seguiu em frente, mas nunca mais olhou da mesma maneira para as rotinas, para os sussurros e para os vizinhos que diziam querer apenas ajudar.